Entrou. Olá, Andressa, tudo bem? Olá, Geraldo, tudo bem? E você? Mais um prazer de novo. Então, estamos repetindo aqui esse nosso encontro. Então, de pronto, já agradeço, tá, sua disponibilidade. Eu sei que você está no meio de um congresso, né, de moda, né? Você está entre uma conferência e outra, Isso, né? Então, exatamente. E aí eu consegui arrumar um intervalo para fazer essa live aqui, essa conversa com você e com todos que estão aqui. tá bom. Então, a turminha já está entrando. O nosso Cuco aqui acabou de tocar 5 horas. Estamos pontuais aqui, né? E então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as gemas coradas, né? E um pouquinho também, né? Eu fazendo aqui papel de ourives e você fazendo papel do outro lado de gemóloga, né? De quebrar alguns estigmas, tabus, preconceitos e coisas e tais, né? Que para facilitar a vida de ambos, né? Então, eu acho que foi muito legal a nossa primeira live nesse sentido, né? Porque dá para se trabalhar junto, né? E Exato. principalmente um reforça o outro, né? Foi mais ou menos essa impressão que você teve na nossa primeira live? Foi a mesma impressão. Eu fiquei muito feliz também, porque eu acho que ajudou bastante gente. E principalmente, né, os joalheiros, os designers. Eu digo para os alunos, né, lembra no workshop que a gente fez no ano passado, né, eu digo sempre para os alunos que eu estou aqui para facilitar o trabalho de vocês, para É. ajudar o trabalho de vocês, né? A minha função realmente é essa, levar informação, educar para facilitar o trabalho de vocês. Que legal, que legal. Então, olha, sejam todas bem-vindas também. Ó, já entrou a Ivete, a Roberta, a Olá, Tainá, a Ana Carolina, a Isvéia. Aí a Roberta, inclusive, ela vai fazer o workshop agora, né? Depois a gente fala mais especificamente, então, né? deixa Então, a Roberta vai ser tua aluna nesse workshop aqui que vai ter aqui no ateliê, que vai ser muito bacana. Eu recomendo demais, que eu fui o Orives feliz, né? Saiu feliz dessa, porque não, porque é uma coisa que acontece muito, né? Ó, o seu professor também entrou, o Rainer, ó, a Mônica. É eu. legal isso, né? É Porque muito legal, eu adoro. Gente, muito obrigada. ó lá, a Mônica também entrou, que vai fazer também o workshop agora nessa turma. Ela também vai adorar, porque ela adora gemas e tudo mais, né? E assim, e o intuito, eu acho que a grande diferença, né, que eu vejo, assim, o papel que você está fazendo, Andressa, é essa de encurtar os caminhos e aperfeiçoar ao mesmo tempo, né? Porque encurtar não significa ser superficial, né? Mas eu acho é ser prático, é uma coisa que eu fiz, então eu posso falar, né, em relação ao workshop. Agora eu só estou esperando o curso em si, né, que aí que vai ser bacana, aí que a gente vai se aprofundar mesmo, mas é a sua proposta, né, de ser uma coisa próxima, mas com consistência, né? Exato. Eu acho extremamente importante essa parte prática, né, Geraldo? Porque a gente tem hoje disponível na internet todos os temas possíveis e imagináveis, inclusive geologia, né? Aham. Pegar um tema, escolher um mineral, escolher uma gema, fazer uma busca no Google, ler sobre esse material, tanto em português quanto em inglês, né? Você encontra, mas você não sabe como utilizar essa informação, como aplicar Uhum. essa informação. Então, eu acho que é nesse ponto que eu, sabe, que eu sigo e é esse o caminho que eu quero seguir dentro da área da gemologia. Quando eu digo que eu gosto de ajudar os joalheiros e designers, porque eu venho da joalheria, então Aham. eu sei exatamente as aflições que vocês têm. Eu sei exatamente os momentos de dúvida, eu sei
eu consigo solucionar ou auxiliar melhor por conta disso. Exatamente. O que eu vejo é interessante isso, né? Porque eu lembro que no workshop você teve assim, um exemplo muito prático, né? Que está me servindo e muito, é de você ir buscar, por exemplo, uma gema específica, né? E aí você vai na loja e a pessoa abre lá o lote, né? E ela vira para você e fala, escolhe. Eu simplesmente olhava e falava, antigamente falava, pega aquela ali, ó, dando uma de entendido, né? Ou às vezes, né, você fala, escolhe para mim, porque você Ou acha escolhe para que o mim. vendedor, né, por ter mais prática, por trabalhar com isso, vai escolher melhor do que você, né? Exatamente. E aí, você, né, passou assim isso para a gente, falou, não, olha, existe, não vou aqui falar porque a gente não tem os instrumentos, não tem a gema em si, tudo, mas, são ferramentas, né, que você resolve ali na hora, né, de você pôr a pedra aqui na mão, olhar e falar assim, não, essa aqui pode ter uma melhor do que essa. Aí você vai lá e começa. Eu já executei essa lição, viu? Eu sou Você abriu. já. E é interessante como o atendimento muda, né? Muda. Porque a atendente começa. Quando eu vi, ela estava olhando também, aí eu falava, ó, tá vendo? Aqui eu tô vendo aqui o fundo, então é interessante e tal, é melhor assim, ó, tá vendo a diferença dessa? Aí eu pegava as duas e falava, ó, qual tem mais brilho? Eu falei, mesmo, é essa que você escolheu, olha que interessante. E a mesma qualidade, só que é uma lapidação diferente com um pequeno detalhe, né? Exatamente. Então, detalhes, né, que vão fazer a diferença na escolha do material. Num primeiro momento, né, eu digo, num primeiro momento. Então, de repente, você está lá escolhendo, quer escolher uma gema ou quer escolher várias dentro de um lote, né? Então, você vai ter tamanhos diferentes, vai ter, né, as medidas diferentes. É difícil você conseguir encontrar gemas calibradas dentro de um lote, né? É uma dificuldade de todo mundo. Diferenças também na lapidação, por mais que o lote seja, vamos dizer assim, homogêneo, que tenha a mesma forma, né? Todas as gemas têm a mesma forma e a mesma lapidação, ainda assim você encontra diferenças nas lapidações, porque as lapidações, elas variam, né? Entre bom, ruim, excelente. Então você consegue também fazer uma análise ali rápida, uma identificação rápida de qual seria a lapidação, uma lapidação boa, né, ou razoável para você levar e conseguir escolher uma ou várias, né, a partir dessa checagem simples. E são pequenas observações mesmo, que nem você falou, né, coisas rápidas. Por exemplo, lupa, eu falo, gente, a partir do workshop, né, falando do workshop, a partir do workshop, todo mundo tem que ter uma lupa, né, para você conseguir também observar a superfície desse teu material, ver se não tem risco, se não tem aresta quebrada. Então, assim, são pequenas coisas que fazem a diferença na qualidade da sua peça também. São coisas que vão fazer diferença, porque imagina, você escolheu ali, não percebeu, de repente, a lapidação, mas você não percebeu porque você não sabe o que você tem que perceber. Isso. E é aí que eu entro. Aí tem. Então, quando você não percebeu, por exemplo, você não percebeu o que você escolheu, e aí quando você chega na bancada, ou quando essa gema é encaminhada para o cravador, e depois de você cravar, de dar acabamento e banho dela pronta, e aí você percebe que tem algum defeito, aí pronto. Você vai ter, né, que refazer tudo de novo, trocar a pedra, né, a gema, enfim. Então, exatamente. Quando você consegue fazer esse trabalho, né, essa observação rápida no momento que você está escolhendo, é o ideal, né? Exatamente. Um trabalho de qualidade. E tem outra situação, porque aí a gente está falando de uma relação com o pedrista, com a loja de pedras e tudo mais.
E tem uma outra situação que eu acho até mais delicada do que essa, porque essa ainda você tem chance de ir lá e trocar, sei lá, ter um prejuízo, quebrar um prazo, tudo mais, né? E quando você pega uma peça do cliente e não faz essa análise, uma peça que está pronta, que foi usada, e, e ela apresenta uma série de defeitos ali, você não identifica, e aí quando você limpa a peça, faz o restauro, entrega para a pessoa, e está brilhando lá a lasquinha na peça dela. O defeito está brilhando, e aí a pessoa fala, nossa, essa pedra não é minha. Fala, essa gema não é minha. Exatamente. Então, é complicado. Entendeu? Então, é complicado, geral. Então, o que você estava falando é primordial nesse sentido, no sentido de se observar, né? Eu sei, isso eu tenho certeza, eu melhorei como observador, né? Então, antes eu pegava a peça, que legal, pum, punha no saquinho, olhava, é para aumentar, diminuir, é para... pum, tá. Agora não, eu olho e vejo, pá, tá? Às vezes eu peço uma licencinha para lavar, eu lavo a peça, tá? Ou seja, eu tiro todas as impurezas, tudo, e aí eu junto com a pessoa faço essa análise. Assim, essa foi até bom você ter falado sobre isso, né, de lavar, de limpar, porque quando você recebe alguma peça, uma joia de um cliente com uma gema, né, uma gema cravada, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar essa peça, né, limpar para depois observar, porque se você observa sem limpar, toda a sujeira que está grudada por baixo, dentro ali da cravação, ou até mesmo na pedra, na superfície, né, dessa gema, você vai pensar que aquilo é uma inclusão do material, né? Tá. E é perigoso, porque se você enxergar e entender que aquilo é uma inclusão, de repente você limpar depois a peça e você falar para cliente que aquilo é um rubi natural, por exemplo. Isso, foi o que eu pensei aqui. E você está vendo aquele monte de sujeira, mas você está analisando como se fosse inclusão, porque você não limpou, né? Aí você fala para a cliente, ok, tá bom. E vai limpar a peça. Quando ela volta da limpeza, ela volta sem nenhuma inclusão, sem nada dentro da gema. Pronto. E aí, né, você já fica em dúvida que aquilo que você confirmou para ela... Exatamente. E aí, para você voltar atrás do que você confirmou, fica complicado, né? Sem dúvida. Então, antes de observar, tem que limpar esse material o máximo possível para conseguir observar e aí começar, né, uma análise, inclusive também da lapidação, que nem eu falei para você. E, enfim, a lapidação é extremamente importante, eu gosto de falar. Também é um dos tópicos do workshop, que foi um dos tópicos que você não esqueceu, e que você lembra muito de todos os detalhes, e fora a lapidação, né, o tema de lapidação no workshop, eu falo sobre outras coisas também, né, a classificação das gemas, porque a maioria das pessoas pensam que existe gema natural ou sintética, só elas estabelecem dessa forma, né, e na verdade gemas naturais, né, material natural e materiais artificiais, e aí tem uma outra classificação dentro dos artificiais, né, existem vários tipos de materiais ali artificiais, onde o material sintético se encaixa, entendeu? Exatamente. Então, e também você também aprendeu isso no workshop. Exatamente. Eu abordo, depois a gente faz a parte prática sobre isso, que também é extremamente importante, porque não adianta eu ficar falando para você sobre as gemas e depois não demonstrar. Os tratamentos, que também são extremamente importantes, né, Geraldo? Os tratamentos nas gemas naturais, né? Muito importante também. Vou falar em tratamento, só antes que eu perca aqui. O Taiwan, Henrique, ele perguntou, lembra que você estava falando de limpar, né? Quando vem uma peça, quando vem uma gema, de limpar.
e ele fala de produto, né? Ele fala que produto pode e não pode, né? Nessa limpeza da gema. Olha, eu indico limpar com sabão, água morna, Sabão neutro. água morna e uma Aham. escovinha bem macia, bem macia. Então você vai molhando, né, na água. Para quem trabalha com joalheria, já isso é É meio comum. de praxe, sem É, dúvida. vai molhando, mas quem não é da área vai molhando, né, na água morna ali com o sabão e vai limpando, 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 depois Uhum. tira todo o sabão e aí enxuga e consegue É, eu costumo usar uma escova de dente de cerdas bem molinha, né? macias, bem molinha, tudo. Funciona muito bem. Bem Funciona macia, muito bem. Hã? Então, uma cerda bem macia. isso. Tá, só para não perder a pergunta dele, eu dei uma interrompida no que eu Obrigada, Cauã. Então, mas é importante isso, é importante porque até para deixar as coisas todas a limpo, né? Exatamente, literalmente, né? Literalmente. Não, E voltando à análise, né? Essa classificação, né? Porque uma coisa que eu sinto, assim, voltando, né? Essa questão do ourives, né? Porque eu acho bacana a gente enfatizar esse enfoque, né? Ou esse foco que você dá em relação ao ourives, né? Que facilita muito, simplifica e facilita, porque você está com um material na mão, uma peça, que é uma preciosidade para o cliente, né? É o material de trabalho da gente aqui. Então, é muito importante saber classificar, saber entender o que você tem nas mãos, né? exatamente. Entender, né, o material e saber também quais são as limitações desse material, né, Geraldo? Então, Aham. falando, como eu tinha começado a falar, né, de tratar os tratamentos em gemas naturais, você tem algumas limitações para trabalhar com esses materiais na bancada, Sim, entende? sim. E o joalheiro, o ourives, o designer também, por exemplo, faz um projeto, ele não produz a peça, não põe a mão na massa, Aham. faz o projeto dessa peça, ele também tem que saber dessas informações, porque ele tem que passar isso para quem vai produzir, né? As limitações desse material. Então, dependendo do tratamento, não pode ir para o banho, dependendo do tratamento, não pode ir para o ultrassom, Aham. entendeu? Não pode colocar fogo, Não dependendo, recomenda. não pode colocar fogo direto. Então, Exatamente. existem vários, Ou não recomenda determinada cravação, né? exatamente, também determinada cravação para o material, né? Então, existem vários fatores super importantes que precisa Sim, saber, precisa entender para trabalhar melhor, né? Com certeza. exatamente. Não comprometer, não comprometer, porque assim, não, você já levantou um outro ponto, né? Que a gente fez aqui uma live sobre galvanoplastia, e eu não sabia, mas a lista de gemas que não podem ir para o banho é extensa, né? É, Eu estava naquela ainda de pedras amorfas, né? Não, tem umas assim, falando, não, não. não, tem uma lista extensa e, enfim, no workshop a gente fala também sobre isso, sobre onde vocês procurarem, sabe? Onde está escrito, né? Quais são os tipos de tratamento e o que pode ser feito e o que não pode ser feito na joalheria. Então, isso também é falado. Eu não consigo falar aqui, porque senão a gente vai ficar até, Sem dúvida. né? Você sabe que eu me empolgo com esse assunto. Às É, vezes workshop 4 horas, mas 4 horas para mim é muito pouco. exatamente. Tá bem. Eu queria, Inclusive, mas não dá, né? inclusive hoje, só para avisar a turminha, a Andressa está no meio de um congresso, tá? Ela está entre duas conferências, né? Vamos dizer assim, deu um intervalinho para conversar aqui com a gente. E hoje a gente vai, no máximo, 40 minutos, né, Andressa? Foi um Exato. acordo que a gente fez, né? Peço E... desculpa para vocês, mas foi o tempo que eu consegui hoje. Mas vai ser bom do mesmo jeito. Acho que está sendo Vai, bom. vai, vai.
Vai ser legal. Está sendo Vai importante. estar sendo. Porque você já começou a levantar um monte de aspectos importantes, né? Nessa relação que a gente tem aqui, né? Eu falo da gente aqui, nós, Orives, né? Design, a relação que a gente tem, né? De pensar, né? E você lá no comecinho da nossa conversa, você falou, né? Que hoje a internet nos dá a possibilidade de muitas informações, mas eu acho assim, você conseguiu condensar essas informações de uma forma muito prática, tá? Eu acho que aí está o X da sua metodologia, porque às vezes eu estou aqui numas pirações para resolver algumas questões, aí eu começo a atacar os livros, eu vou no Google, aí você vê muita opinião, mas aí pouca ciência, você entendeu? O que eu gostei muito, assim, e eu gosto do seu trabalho, é que você vai cercando, né? Então, você não fala que é isso, não. Você vai colocando questões que você começa a cruzar informações, né, a respeito. Então, esse é um exercício nosso, né, que tem que se fazer. Eu não sei se eu fui claro, Andressa. Deixa eu ver se eu entendi. O que você quis dizer é que eu dou a condição para vocês construírem uma análise. Isso, É isso? exatamente. É isso, é Dou isso. ferramentas para vocês pensarem em construírem numa análise e chegar pelo menos, não numa conclusão, mas num questionamento do que pode ser. Exatamente, exatamente. Isso acontece muito, né, aqui com, por exemplo, o metal branco, né? O que é o metal branco? O metal branco pode ser prata, ouro branco, alumínio, zamac, platina, entendeu? Aí o que você faz? Você começa a cercar de várias formas até que você consegue identificar, porque é uma coisa que você não pode errar, né? A Fabiana aqui pergunta, qual a gema mais difícil de avaliar? Vamos lá, aquela que quando cai no teu colo, você fala, A mais difícil de avaliar, e agora? Será que existe a mais difícil? Porque quando chega algum material para fazer análise, a gente, por exemplo, o que eu faço, você sempre, dependendo do material que chega, né, eu começo um processo investigativo. E, uhum, às vezes, no meio desse processo investigativo, que eu achava que seria razoavelmente fácil para a identificação desse material, ele acaba se desdobrando em outras possibilidades que dificultam a análise. Então, eu já tive, por exemplo, uma análise nesse ano que para mim no início era simples e depois se tornou algo extremamente complexo e raro até, eu posso dizer, uma gema rara. hum, Então, num primeiro momento, às vezes o que pode ser simples acaba desencadeando a gema mais complexa que tá, parece. uhum, Dito que os diamantes é um grande desafio agora. ah, Por causa da quantidade de diamantes sintéticos, tá, leites tratados também. uhum. Então, diamantes é um desafio, diamantes coloridos. E a gente está falando de algo assim, ó, o professor Rainer, né? Ele tem um título, né? Ele fala assim, mas nada melhor do que ter a pedra na mão e analisar todos os aspectos, além a impressão que a pedra faz em você, né? Então tem muito disso, né? A gente cria um feeling, né? De olhar, de sentir, falar, Porque, por exemplo, eu recebo tanta mensagem no WhatsApp, também no meu canal no YouTube, aham, recebo mensagens de pessoas pedindo ajuda, né, e querendo análise via vídeo, foto, e assim, por mais que eu tenha uma sugestão, né, uma inclinação para o que seja aham, aquele material,
sem o material na mão, sem, né, olhar, não tem como fazer identificação de absolutamente nada. Então, não, é o famoso. Você me mandou uma foto de gemas roxas ou amarelas, né? eu nunca falo, e assim, é interessante, porque eu nunca escrevo, né, para a pessoa, essas, sei lá, essas artistas, não, eu sempre escrevo, né, esse material, porque eu não posso nem falar gema, porque de repente a pessoa já associa gema com um material natural, e eu não sei nem se é natural, né? Né? Eu sempre me refiro como um material, né? Certo. Então, esse seu material, então tem que tomar cuidado. Exatamente. Então depois falam, olha, a gemóloga disse que é. Exatamente, que essa ametista é boa, viu? Não, eu sei. Não é uma indelicadeza, mas é uma coisa que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado. Exatamente. Uma vez uma cliente, ou acho que foi uma aluna minha, que ela veio assim toda inconformada, né? Que ela levou uma peça numa joalheria e a menina a que estava atendendo ela falou assim, deixou uma peça de pedra vermelha. Ela falou, como uma pedra vermelha? É um rubi, todo mundo sabe que é um rubi. Eu falei, bom, todo mundo sabe que é um rubi, você sabe que é um rubi, você pagou por um rubi e tal. Mas e a menina falou, foi bem clara, ela falou, aqui eu não sei se é um rubi, lá na oficina, talvez eles analisando, eles confirmem que é um rubi, mas eu não posso escrever que é um rubi aqui, né? Exato. E depois eu falei, bom, é isso mesmo. É o correto. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver conhecimento, não tiver equipamentos, enfim, porque às vezes você pode ter o conhecimento, mas você não tem equipamento para isso. Então você não pode, né, escrever e afirmar aquele material sem realmente analisar e identificar. Né? E é o correto. Aconteceu uma coisa engraçada aqui. A Ana Carolina fez uma pergunta e o professor Rainer já respondeu. Eu não consigo, gente, eu não consigo enxergar os comentários. Pois né? Então eu estou aqui. Então, professor Rainer, muito obrigada. Ela é muito bonitinha. Depois, só para explicar para as pessoas, eu estou lendo, tá? Mas eu tenho problema de... O Tico e Teco não consegue conversar com a Andressa e ler, né? Mas ainda bem que eu também não enxergo os comentários, porque eu não ia conseguir ler os comentários, conversar com você, eu já ia fugir o assunto que eu estava falando e já ia me perder também. Então, muitas vezes, mas de qualquer forma, perguntem, tá? Podem perguntar aqui, depois a gente vai para o canal da Andressa, vocês também podem perguntar lá. E o que vocês perguntarem aqui, a gente repassa tudo para a Andressa. Lógico, eu respondo depois, ou vocês... Sem dúvida. No Instagram. A gente é boa demais, é muito. Você viu, já essa coisa concretiza, você entendeu? Então, gente, aqui embaixo tem o meu Instagram e o YouTube, vocês podem entrar em contato comigo aqui. Recomendo o canal, para quem não conhece, recomendo o canal da Andressa, é ótimo, é muito didático, é muito... Querendo não te cortar, mas já cortando, Geraldo, sobre o canal, você falou do canal e aí eu lembrei de um outro tópico do workshop que é muito importante e que eu gosto demais de falar sobre isso, que é nomenclatura. Nomenclatura. Então, assim, no YouTube eu fiz alguns vídeos sobre nomenclaturas de gemas e eu acho extremamente importante para os joalheiros, para os designers, na hora da descrição das peças, porque o que eu vejo, eu não tenho costume, gente, quem me conhece sabe que eu não tenho costume de ficar no Instagram e ficar muito tempo em rede social, mas quando eu entro, eu sempre dou uma olhada em páginas de joalheiros, de designers, e eu vejo descrições das gemas, assim, se não forem todas, mas assim, muitas erradas, entendeu? Erradas. E eu me sinto assim na obrigação de resolver esse problema, né, no setor. Então,
eu faço alguns vídeos, né, coloco lá, mas também é um tópico do workshop que eu falo sobre isso. Aham. O último vídeo que eu fiz, se não me engano, foi sobre aventurina, que todo mundo chama de quartzo verde. Olha lá. Aí Som o próximo vídeo que vai chegar vai ser sobre o quartzo verde, que todo mundo chama já vou lembrar, eu sou ruim. Eu não consigo nem falar, Ah, a sensação que eu tenho é que me dá uma parada cardiorrespiratória. É a olha. ametista verde. As pessoas chamam de ametista verde o quartzo verde, o que era para ser o quartzo verde. Então, assim, esses erros de nomenclatura, eu faço um trabalho assim, legal também, e é um dos tópicos do workshop. Tá? Legal, legal. É importante. Tá bom, então, ó, aproveitando também agora, explicando para as pessoas novamente, que a gente já vai terminar nossa conversa, tá? Mas que também agora no dia 7 de novembro, então não é esse sábado, o outro sábado, haverá aqui no ateliê um workshop com a Andressa. Serão 2 turmas, né, Andressa? Uma de manhã. Duas turmas. Uma de manhã e uma tarde. Isso. E, ó, a Margot já está avisando que a turma da tarde já fechou, tá? Fechou, viu, Andressa? Já pode... Não vai precisar acordar cedo, por enquanto, mas... Não, tem a turma da manhã, você vai ter que acordar cedo, não vai ter jeito. Não, eu acordo. Para ensinar gemologia, eu acordo a hora que for. Legal, ótimo. É uma delícia, passa muito rápido. Passa. Nossa, é muito legal, assim. E, assim, a gente teve que diminuir, né, por questões de segurança, né, da saúde, a gente diminuiu a turma, tá? Mas a sala continua arejada, uma delícia, né, porque é uma sala no meio do jardim, né, Andressa? É uma delícia. Sala, né? Então só para os interessados, né, por favor, entre em contato com a gente, entre em contato com a Andressa, eu acho que vale a pena, é uma oportunidade. Era para a gente estar começando o curso esse ano, né? Teve que dar uma adiada aí forçada, mas necessária, tá? Sem problema também, tudo na hora certa, né? Exatamente. E aí eu, assim, queria agradecer a todos, mas a gente já está, né? Já está quase na nossa hora. E assim, eu queria que você colocasse mais alguma coisa que você acha importante frisar, que vai ser colocado nesse workshop, né? Que a gente não tocou aqui, algum outro ponto, o que veio, você fala, putz... Um tópico que a gente também fala no workshop, que também é importante, eu falo um pouquinho sobre cor, porque todo mundo tem curiosidade de saber qual que é a melhor cor do material, né? Qual a melhor cor da gema, e também o que causa, quais são as causas de cor do material. E deixa eu ver o que mais. Fora a cor. Eu acho que a gente falou praticamente de tudo, viu, geral? Deu uma boa apanhada, né? Eu acho que foi praticamente tudo. Ah, legal. Eu acho que, assim, eu não sou, porque assim, eu tenho alguns anos, né, de orivesaria. E uma coisa que eu percebo muito, eu sou da época que não existia redes sociais, não existia. Então, as informações eram sempre no tete a tete, né? As informações que nós conseguíamos. E hoje a gama de informações é tamanha, né? Hoje você consegue informações. Mas eu volto a dizer, existem muitas opiniões, né? Exato. Às vezes a internet é perigosa. Exatamente, e você pode se complicar.
E o que eu acho bacana no seu trabalho, Andressa, assim, é que você organiza tudo isso, né? Então, você organizou de uma forma palpável, né? De uma forma que inclusive, é uma das propostas aqui do ateliê, né? De tudo ser acessível, né? É preferível dar um passo devagarzinho, mas com segurança, com firmeza e com metodologia, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o workshop ele tem um conteúdo, como que eu vou te falar? Ele é bem completo e você consegue, quem faz, consegue assim uma quantidade de informações muito grande e acho que eu tenho certeza que todos que saem do workshop já começam com uma outra visão e uma outra relação com as gemas, né? Eu acho que começa a ver de outra forma, enxergar de outra forma, realmente. Eu brinco, às vezes, que é como se eu colocasse uma lente, né? Trocasse essa lente e vocês começassem a enxergar realmente de outra forma. Falando sobre... Na hora que eu estava falando sobre as cores, né? Eu também apresento muitas variedades, né, de gemas, tanto espécies, né, minerais, quanto as variedades, que as pessoas normalmente não conhecem e nunca tinham visto. Então, também amplia o conhecimento de materiais disponíveis, né, para trabalhar. Também tem isso. Com certeza, com certeza. E tudo que eu estou falando de causa própria aqui, viu? Porque porque na minha caminhada eu peguei muita gente que tinha um conhecimento, mas não sabia passar, e muita gente que achava que tinha conhecimento e passava coisas esdrúxulas, né? Sem embasamento nenhum, né? E pensando isso profissionalmente, é complicado, né? No mínimo, você pode se complicar, né? Você pode se complicar com o cliente, pode se complicar, né, na sua vida profissional, né? Então, a gente não está falando... não é pouca coisa, né, Andressa? Exatamente, não é mesmo. É muito sério. E quando eu falei, né, sobre a nomenclatura, a importância de nomenclatura, porque você imagina, o cliente compra uma peça sua que você escreveu, vendeu para ele como ametista verde, por exemplo. Tá. E aí, de repente, mais para frente, ele descobre que não existe ametista verde. Então, o que é esse material? Exatamente, Então, você perde toda a credibilidade, né, confiança, e é um cliente que não volta nunca mais. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, não falo domínio, né? Mas você tem o conhecimento sobre o material que você está trabalhando, a sua venda, a sua relação com o seu cliente sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, é aquilo, a ideia não é sair um expert, né? Mas é de sair com uma segurança mínima, né, para começar uma relação, né? Então, bem o que eu disse, a minha função é facilitar a sua vida. Isso, dos conhecimentos que você precisa. Muito bem. Ó, então, acho que estamos no nosso tempo aqui, Andressa. Eu sei que agora você vai voltar para o seu congresso. Vou voltar. Eu não queria, brincadeira, eu não queria que ninguém me ouça, mas eu tenho que voltar. Tá bom. E você também tem seu mestrado, né, para terminar também, né? Não queria lembrar, mas você também tem, viu? Bom, você já me lembrou, né? Tem o mestrado em andamento também, sobre gravação em gemas, né? Ah, que legal. Arte lítica, então estou produzindo um mestrado sobre isso. E assim que ficar pronto, com certeza também vai ser material de consulta para joalheiros da área. Enfim, eu estou fazendo uma parte histórica muito legal sobre esse tema. Ótimo. Eu, como eu gosto de ler, já prometi para você, né? Qualquer coisa que eu encontrar, eu mando para você o material, viu?
Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, super obrigado novamente. Obrigado por todos aqui que participaram, que assistiram, que perguntaram, que sempre aparecem, né? Então, a gente já tem uma galerinha aqui no nosso canal que nos prestigiam muito e eu fico muito feliz, tá? Então, muito obrigado também. E, e até já, né? Até já. Não vai esquecer. Eu também agradeço a oportunidade de nova conversa. Sempre é muito bom conversar com você, né, Geraldo? A gente, se deixar, a gente fica aqui umas 3 horas falando. Pois é. Obrigada. Também quero agradecer a todo mundo que entrou. Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. A gente manda para você. Também comigo. E espero ver alguns de vocês no dia 7. Belezinha, com certeza. Obrigado. E um obrigado especial para o professor Rainer, viu? Claro, sempre. Professor Rainer é meu mestre, né? E é teu fã também. Você é uma pessoa privilegiada, viu? Eu sei disso. Ele é meu mestre, eu sou assistente dele, então a gente está sempre... Pô. Nossa, te invejo no bom sentido, viu? Obrigada. Tchau, tudo de bom. Gente, bom fim de tarde para todo mundo. Obrigada. Margot, beijo, obrigada. Margot tá aqui. Tchau. Tchau.